Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares e nós estamos aqui mais uma semana para trabalharmos a nossa ideia desta semana a respeito dos exercícios na parte de física preparatório para o Enem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ordem de grandeza. O que a gente pode entender como ordem de grandeza? Primeira coisa que a gente tem que entender nesse assunto é que essa ordem de grandeza ela vai depender muito da nossa notação científica. Vamos relembrar aqui rapidão como que a gente escreve uma notação científica? Acompanhe aqui comigo, ó. Qual que é a ideia de uma notação científica? Então, ó, quando eu penso em uma notação científica, a notação científica, colocar um número em notação científica, pessoal, é você expressar o número em potência de 10, em função da potência de 10. Essa notação científica, ela fica mais ou menos expressa da seguinte forma, ó. Toda vez que eu pego um número e vou expressar ele em notação científica, essa minha notação científica ela fica assim, ó. Ela fica um valor n qualquer, um número n qualquer, tá bom? Vezes o 10 elevado a uma potência. Deixa eu só escrever melhor essa parte aqui para ficar legível para vocês no vídeo. Então eu tenho um valor n qualquer vezes o 10 elevado a um expoente qualquer. Vou até chamar um e aqui, e de expoente. Bacana? Essa é a nossa ideia da notação científica. Para que a notação fique numa forma correta, esse valor nzinho aqui que a gente expressa, ele tem que obedecer algumas regras. Quais são essas regras que ele precisa obedecer? O nosso valor n aqui, sendo que esse valorzinho n, ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele precisa ser menor do que 10. Essa é a nossa única regra para colocar na notação científica. O nosso valor n tem que ser maior ou até mesmo igual a 1 e menor do que 10. É isso que a gente expressa uma notação científica, tá bom? E aí, a potência do 10, o expoente, pode ser positivo, pode ser negativo, não importa como a gente faça isso daqui. Agora, como é que eu determino, como é que eu transformo um número para essa potência de 10? Como é que eu faço essa determinação? Regrinha simples, ó. Toda vez que você caminhar com a vírgula de um número, ó, toda vez que a vírgula de um valor numérico ela caminhar para a direita, vamos colocar assim, ó, vírgula para a direita, então significa que nós vamos ter expoente negativo. Então essa é a nossa ideia para determinar aqui, ó, qual que é a notação científica de um valor numérico. Agora, se a minha vírgula ela caminha para a esquerda, então coloca aí, ó, se a minha vírgula ela vai para a esquerda, então nós passamos a ter um expoente, vamos colocar aqui, ó, um valor de expoente positivo. Vamos ver como isso funciona na prática? Vamos ver como é que eu determino essa minha notação na prática? Eu vou colocar aqui rapidão dois valores numéricos só para vocês verem como que a gente representa a notação científica disso daqui. Vamos representar primeiro esse valor aqui, ó, 5 bilhões 680 milhões e vamos expressar esse valor aqui em notação científica. Vamos ver como é que isso daqui funciona? Então vou até colocar aqui como é que vai expressar a minha notação científica. Então na minha notação científica eu preciso de um valor numérico que fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Presta atenção onde está a vírgula nesse caso. No caso a minha vírgula não está expressa, então ela está bem aqui. Para onde eu vou caminhar essa vírgula? Essa vírgula ela vai caminhar para a esquerda, porque agora eu preciso colocar uma notação que o meu número tem que ser entre 1 e 10, maior ou igual a 1, menor do que 10.
Então essa minha vírgula vai ter que caminhar até aqui, ó. Até essa posição entre os 5 e os 6. Então eu já vou escrever aqui, ó, a minha notação científica. A minha notação, ela é 5,68 vezes 10. Agora vamos ver meus expoentes. A minha vírgula está caminhando, ó, vou até colocar uma setinha para você lembrar. A minha vírgula está caminhando para a esquerda. Ela está saindo lá da direita e vindo para a esquerda. Vírgula caminhando para a esquerda, o meu expoente é positivo. Agora, quantas casas eu vou caminhar para a esquerda? Vem aqui comigo, ó. Eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas para a esquerda. Então, isso fica 10 elevado a 9. Olha como é simples. Ah, já sei, se caminhar para o outro lado. Vamos ver um outro exemplo? Se liga no exemplo aqui de baixo, ó. Imagina que eu tenho esse valor numérico. 0,00025. Como é que eu vou colocar em notação? Primeira coisa, ó. Agora a minha vírgula já está aqui, ó. Olha como a vírgula já está bem definida. Só que a minha notação eu tenho que deixar o número entre 1 e 10. Então essa minha vírgula vai ter que vir para cá, ó. No meio do 2 e o 5. Então eu já sei que a minha notação vai ficar assim, ó. 2,5 vezes 10. Agora, essa minha notação, essa minha vírgula, ela vai caminhar para a direita. Então, se ela caminha para a direita, eu tenho expoente negativo. Quantas casas para a direita? Vem aqui comigo, ó. Ela já estava aqui. Então, é 1, 2, 3, 4 casas. Então, 4 casas para a direita, isso daqui fica menos 4. Então, a primeira ideia que a gente precisa, pessoal, é relembrar de notação. É assim que a gente faz notação científica. A partir do momento em que eu defino a minha notação científica, eu posso definir o que a gente vai chamar de ordem de grandeza. Olha só aqui comigo, ó. Quando a gente fala sobre ordem de grandeza, a minha ordem de grandeza é sempre uma potência de 10. É 10 elevado a um valor x qualquer. Isso é ordem de grandeza. Então, eu pegar na notação científica a minha potência de 10. Só que eu tenho um porém. Eu tenho um pequeno porém. Como é que eu vou definir a ordem de grandeza? Olhando justamente para o n, que é o valor que acompanha a minha notação científica. Olha só. Para eu definir a ordem de grandeza, fica dessa forma aqui, ó. Sendo que eu tenho uma notação científica, então a gente já sabe que notação é um valor n, vezes 10 elevado ao expoente, tá bom? Vou chamar aqui E de novo, E de expoente, tá bom? Pode ser um expoente positivo, pode ser um expoente negativo, não importa. Olha como a gente vai determinar. Primeira coisa, ó, primeira suposição. Se o n for menor do que 5, aproximadamente 5,5, então significa, se o nosso n for menor do que 5, então significa que a ordem de grandeza ela é justamente o 10 elevado ao expoente. Bacana? Segunda possibilidade. Se o valor n for maior do que 5, ó, então quando o valor n for maior do que 5, significa que a nossa ordem de grandeza ela vai ser 10 elevada ao expoente e você vai somar mais 1. Então está aqui a nossa ordem de grandeza. Vamos ver como funciona num exercício? Vamos ver como isso funciona em um exercício bem simples. Olha só, imagina que eu estou com esse exemplo aqui, 8,5 vezes 10 elevado a 5. Olha um outro exemplo, 2,1 vezes 10 elevado a 2.
Qual é a ordem de grandeza para cada um desses exemplos? Ó? Na ordem de grandeza, como eu tenho 8,5, que é um valor maior do que 5, eu vou ter que somar mais 1. Então a minha ordem, galera, é 10 elevado à sexta. Eu pego 10 à quinta e somo mais 1, 10 à sexta. Agora olha aqui no número de baixo, é 2,1, é menor do que 5. Quando é menor do que 5, eu deixo do jeitinho que está. Então a minha ordem de grandeza continua 10 elevado ao quadrado. Fechado? Então é assim que a gente determina a ordem de grandeza de um valor numérico. Bacana? Esse é o nosso assunto de hoje. A partir desse assunto, a gente consegue resolver os exercícios da apostila, tá bom? Os exercícios 4, 5 e 6, que são os exercícios dessa semana, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está à disposição nos grupos de WhatsApp das nossas turmas. Fechado, pessoal? Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, hein?